sua cruz, na minha cruz. Que nós possamos cantar nesse amor nessa noite. Amém? Hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, na vida me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. Vamos declarar que digno é o Cordeiro, que a morte venceu. Amém, querido? Que seu coração se encha de alegria. A morte ele venceu e ele vive. E ele está aqui e ele reina. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Aleluia. Nós podemos cantar, querido, porque hoje nós somos livres. Jesus nos salvou. Aleluia. A palavra diz lá em Salmos 23: o
salmista, na verdade, né, faz essa oração pedindo: Senhor, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, refrigera minha alma. Que nesse momento, querido, essa seja a sua oração. Eu fico pensando assim, esse calor que a gente tem, né, que a gente está vivendo. Quando a gente entra em um ambiente com ar-condicionado, a gente pensa: nossa, aquele alívio, aquela paz. Eu penso que é esse lugar que Jesus quer te levar. Esse lugar onde você encontra conforto, onde você encontra sossego, onde você é refrigerado, onde você é revigorado. Esse lugar é no Senhor. Não há outro lugar. E nós vamos cantar isso nessa noite. Que há um lugar onde há constância, há um lugar onde há paz, há um lugar onde não há injustiça. Esse lugar é no Senhor. E é nesse lugar que nós queremos estar, Jesus. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Onde a inconstância não me domina. Há um lugar, paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar, há um lugar, Onde o temor não me enriquece. há um lugar onde se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor.
nós precisamos, Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça.
pode declarar essas verdades, queridos, sobre o seu Deus. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne e rei. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover, existir para ir aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Essa música ela fala verdades muito preciosas para a gente, né? Para nós Ele é da vida o melhor. Ele é o princípio, Ele é o fim. É por isso que a gente busca do Senhor para entender sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre aquilo que a gente precisa viver. E é isso aí, nós vamos para o terceiro tempo agora, com mais uma ministração, a última da noite. E eu queria ver se já voltou aí o nosso mecanismo de participação. Eu não sei se todo mundo chegou aqui no início, né, às 5h30, e conseguiu logar na ferramenta, mas a gente vai expor na tela mais uma vez aí um QR Code, e aí você que tem um celular, que tem acesso à internet, vamos ver se vai dar certo. Parece que a gente teve um problema com a internet agora há pouco. Se não der certo, você que chegou atrasado ficou de fora. Ou então você pode pedir para o seu amigo que está perto de você o link para acessar. Mas se voltar a tempo, então, mais para frente a gente tenta. Você acha, pastor, que a gente espera mais um pouco?
Não, beleza. A gente tentou uma outra alternativa ali, não deu certo. Mas aí é o seguinte, gente. Durante essa palavra, se a internet voltar a tempo, a gente vai ter mais 2 oportunidades de participação. Então, quem tiver logado, permanece logado, não sai, que senão você vai perder, você não vai conseguir entrar, já que a gente não expôs o QR Code agora para vocês, beleza? O pessoal que é da juventude, eu vou mandar o link no grupo da juventude toda. Agora, eu não tenho nenhum canal de transmissão que esteja a igreja toda para eu mandar o link. Então, enfim, mas vai dar tudo certo. Agora é o pastor Léo, pastor. Tá bom. Queridos, para quem eu não cumprimentei, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Você tenha um tempo precioso. Imagino que você já tenha recebido boas palavras, né? Os casais com boas palavras, os filhos ainda não casados também com boas palavras. E eu espero que seja assim até amanhã, ok, queridos? Ao meio-dia aproximadamente, 12:15. Só para lembrar vocês que esse seminário ele termina hoje nessa ministração. E nós retomamos amanhã às 9:30 da manhã. Né, a escola bíblica, né, ela vai acontecer no templo e será para todo mundo às 9:30 da manhã, e teremos a nossa 4ª ministração do seminário. Muito bem, queridos, alguém sabe qual que é o tema desse seminário? Não da minha mensagem, o tema do seminário que fala sobre famílias. Alguém lembra, não? Alguém lembra? Nós estamos ministrando o que aqui nesses dias, nesses momentos? Alguém lembra, não? Alguém lembra? A quem você está ouvindo? Muito bem, isso é ótimo. Significa que vocês estão ouvindo. E nós estamos ministrando, queridos, sobre esse tema tão valioso, dentro de um contexto que nós estamos inseridos, de muitas vozes, de muitas palavras, de muitos ensinos, de muitas repercussões, e muito avanço da capacidade do mundo de se comunicar e de se expressar. Esse é um outro ponto também. O mundo sempre quis se comunicar, hoje com mais ênfase, com mais capacidade. Ele entra, por exemplo, na minha casa e na sua casa sem você querer. Você pode fechar as portas, você pode fechar a janela, você pode trancar com a tetra-chave, e no seu celular pode vir algo que não te abençoa. Antigamente não tinha isso. Antigamente você escondia do inimigo e trancava a porta, e ele batia na porta: eu quero entrar, e você dizia: não, você não vai entrar aqui na minha casa. Era o lobo mau, né, que queria destruir a casa dos porquinhos. Hoje não. Hoje, se recontar essa história, possivelmente o lobo mau não vai bater na porta. Ele vai entrar por dentro do celular, das conexões existentes, e se nós deixarmos, ele vai destruir a casa. Pode ser de tijolo, pode ser de aço, pode ser do que for, ele vai derrubar, e não vai ser com sopro, vai ser com as suas maquinações e com os seus valores. Nós estamos falando, queridos, de um órgão muito valioso do corpo humano, que é o ouvido. Possivelmente, se não o principal, essa faculdade, se não a principal, é uma das principais partes do corpo para entrada para dentro do coração. Uma das principais partes, se não a principal, de entrada de dados, de informações, de valores e crenças para proteger, para poder descer para o coração. Esse texto que eu vou ler agora é muito conhecido, eu não estava preparado para falar sobre ele, mas no meio do louvor esse texto veio muito forte. Eu queria que você abrisse comigo. Ô Léo, você consegue fazer a migração entre aqui e o texto, né? Eu vou tentar te ajudar, querido. Deuteronômio capítulo 6, nós estamos falando sobre ouvir. Então escuta o que a palavra de Deus está falando aqui em Deuteronômio, quando Moisés está falando sobre, para o povo de Israel, nesses primeiros movimentos dele, ali, né, a saída do Egito, né, caminhando pelo deserto e recebendo as palavras de Deus. Ele chega assim no verso 3, ouve, Deuteronômio 6:3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda
e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Daqui a pouco eu falo sobre o coração. Eu queria que a gente repetisse juntos 3 vezes o verso 4. E eu não queria que você falasse Israel, não. Eu queria que você falasse assim, ó, ouve meu irmão, né? Você está falando para o seu irmão querido assim, olha, vamos juntos 3 vezes. Ouve meu irmão, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Mais uma vez, ouve meu irmão, o Senhor, nosso Deus. Terceira vez. Amém, queridos? Você crê nessa palavra que você acabou de dizer? Ele é o único Senhor, único Senhor. Nós temos, queridos, 3 agentes de fala principais que podem atingir você, atingir a minha vida. De uma forma muito prática, de uma forma muito resumida, eu chamo de 3 agentes. Um deles é o próprio Deus. O próprio Deus tem total desejo de falar com você. Ele quer falar com o seu povo, Ele quer ministrar o seu coração. Um segundo agente também importante é você mesmo. Você também fala com você, daqui a pouco eu vou melhorar isso. Você tem as suas intenções, motivações próprias, e elas também falam com você, elas também ministram sobre você. E nós temos um terceiro grande agente poderoso também, que é Satanás, seus demônios, seus falsos deuses, que também estão gritando, e também estão falando, e também estão declarando coisas, né, infernais no mundo, e que chega, mesmo que você não queira, aos nossos ouvidos. A palavra de Deus fala, Jesus estava orando, em João 17, ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então o mundo vai semear, e nós estamos orando e clamando, para que Deus nos livre do mal. Abra comigo alguns textos, eu queria ler Jeremias capítulo 7, no verso 23, eu quero introduzir um pouco sobre esse órgão tão valioso que é o seu ouvido. Em Jeremias 7, 23 diz, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Fica um pouco esse texto aí, Léo pode caminhar do começo para o fim, né? Deixa trazendo ele inteiro se possível. Nesse texto está dizendo que ouvir e obedecer, porque ouvir é dar a voz, está ligado diretamente a quem te governa. Grava o que eu estou dizendo, dar ouvidos e obedecer está ligado totalmente a quem te governa. A que povo você pertence? Ele está dizendo, se você ouvir minha voz, eu vou ser o seu Deus e vocês serão o meu povo. Está ligado a quem te governa, a quem você dá ouvidos, está ligado a quem te governa, isso é muito valioso. Segunda coisa importante aqui, quem dá ouvidos, você dá ouvidos, eu também dou ouvidos a muitas coisas. Agora entenda, quem dá ouvidos e permite ser preenchido por aquela declaração, por aquilo que é falado, acaba andando de acordo com o que ouve, porque esse texto continua, se vocês me ouvirem, eu vou ser vosso Deus, vocês serão meu povo, e vocês vão andar em todo o caminho que eu vos ordeno. Quem escuta, anda, quem escuta, aprende e se comporta, e é guiado por um Senhor. Quem ouve, no final desse texto, quem ouve ao Senhor, será bem sucedido. Essa é uma ótima notícia para nós. Quem ouve ao Senhor será bem sucedido, não de acordo com a minha visão, e não de acordo com a sua visão. Esse homem e essa mulher serão bem sucedidos, pela palavra de Deus, segundo a visão celestial. Talvez você vê muitas pessoas, e você fala assim, olha, essa pessoa não é bem sucedida, e Deus está aplaudindo essa pessoa, e dizendo assim, olha, esse é meu filho amado, essa é a minha mulher, essa é a minha filha querida. E talvez você está olhando para pessoas no mundo hoje, e você fala assim, esse aí deve ser um cara abençoado, essa mulher, ela deve ter uma sorte, e Deus está dizendo, eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus.
Segundo ponto que eu falei é que nós também temos força. Escuta você que é jovem, você que é adulto, nós também temos força. No verso 24 fala: mas não deram ouvidos, nem atenderam às palavras de Deus, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante, e não para frente. Queridos, muitos estão também, podem escutar os seus próprios conselhos, o que vem de dentro, o que vem da sua racionalidade, intelectualidade, dos sofismas, como o Will trouxe aqui, da vida, da sua forma de interpretar, como o pastor Henrique falou, a sua cosmovisão. Você fala: não, isso tem que estar certo, tem que ser desse jeito, não tem outra solução, é isso, essa é a verdade, está vindo dentro de você, e você está achando até que pode ser de Deus, e vem dentro de você. O ponto é que, escutando as próprias vozes, você acaba andando para trás e não para frente. Sabe o problema? Que na nossa cegueira, nós perdemos a perspectiva do caminho, e nós estamos andando, existe um movimento, só que como eu perdi a perspectiva do caminho, eu só estou errando o sentido. Ao invés de andar para frente, eu estou andando para trás, eu estou retrocedendo. Tem muitas pessoas, muitos crentes, muitos irmãos amados, pessoas que vão no gabinete, pessoas que você conhece, que você fala assim: olha, eu tenho certeza que Deus está comigo, e passa algum tempo, a pessoa fala: que burrada que fui fazer. Mas é porque ela estava em movimento, e ela teve a impressão de que estando em movimento, entenda, estando feliz, estando recebendo prazeres, estando vivendo uma vida comum, ela estava andando para frente, mas logo depois ela percebe: eu estava andando para trás, eu estava retrocedendo. E um texto também que está em Juízes capítulo 2, no verso 10, eu quero enfatizar um pouco mais essa questão. A Bíblia fala que, no verso 10 especificamente, a Bíblia fala que veio uma geração depois de Josué. Josué ganhou a terra prometida, venceu batalhas extraordinárias, milagres, poder sendo manifesto. Inclusive o sol parou, queridos. Deus parou até o sol para dar vitória para o seu povo. E a palavra de Deus fala que depois veio uma geração, e essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram. E no verso 12 especificamente eu quero dizer: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Nós podemos ouvir a Deus e sermos beneficiados por Deus, nós podemos ouvir a nós mesmos, mas nós também podemos ouvir e dar ouvidos a outros deuses, a falsos deuses. Biblicamente eu posso dizer a demônios falando, falsos deuses gerando as suas declarações. E é interessante que alguém pode perguntar, e você que é crente me pergunta: mas pastor, o que faria uma pessoa seguir um falso Deus? O que faria uma pessoa dar ouvidos a um Deus falso, a um demônio, mesmo que ele não saiba? Eu vou te responder de forma muito prática. Uma pessoa segue um falso Deus pelas promessas de realizações que esse falso Deus garante. Naquela época, interpreta para o dia de hoje, mas naquela época havia o Deus da fertilidade, o Deus da saúde, o Deus da batalha, o Deus da proteção, o Deus do prazer, o Deus do amor. Então esses deuses vinham sobre si uma promessa de realização para a vida do ser humano, e ele, na sua cobiça e no seu desejo de ser satisfeito, ele fala: eu vou atrás desse Deus, porque ele está dizendo o que eu quero ouvir. Eu estou tão carente na minha área efetiva, basta alguém dizer para uma pessoa que está carente na área efetiva: olha, eu trago o seu amor de volta. Você já leu isso, possivelmente no muro, e a pessoa fala assim: não, então é isso mesmo que eu vou seguir. Talvez você está aqui na área financeira, está numa dificuldade, é só alguém dizer para você assim: olha, é só você dar 3, 4 coisas, que você vai receber 10, 15 coisas. Você fala: então eu vou atrás dessa informação. Por quê? Porque você vai atrás das promessas que esses falsos deuses realizam. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite,
Porque existem muitos falsos deuses que estão espalhados no mundo, espalhados pela terra, e eles estão declarando verdades, e eu quero confrontar essas verdades, e eu quero dizer que se você não confronta, ela entra dentro da família, que nós estamos falando sobre família, e ela faz um estrago nos nossos lares. Amém, queridos? Se você não confrontar, se você não criar uma barreira, um escudo da fé, um filtro, uma peneira muito fina, que só vai entrar a palavra de Deus, pode entrar muita coisa ruim na nossa vida, na nossa casa. Só para ilustrar um pouco sobre isso, a mensagem de hoje, essa mensagem é a terceira mensagem: a quem você está ouvindo sobre as suas escolhas? A quem você está ouvindo sobre as suas escolhas? Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1, diz que, ora, o Espírito afirma expressamente, Deus está dizendo expressamente, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Aí você fala assim: pastor, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele escreveu essa carta para pessoas de uma outra religião, para pessoas de uma outra fé. Não, esse texto está dito para Timóteo, que era uma liderança espiritual da Ásia. Então o apóstolo Paulo está falando: Timóteo, não se assuste, vai ter gente no nosso meio, vai ter irmão nosso, vai ter gente que recebeu por fé a revelação de Jesus, que em algum momento eles vão se apostatar da fé, porque eles tiveram fé. Apostatar é uma renúncia daquilo que existia, e eles vão obedecer espíritos enganadores, e ensinos e doutrinas de demônios. Por que é tão importante, amados, nós zelarmos pelo que nós temos ouvido? Como eu disse aqui, porque o que nós temos ouvido entra e pode fazer morada no coração, e o coração, queridos, ele determina as suas ações. O coração determina o que você faz, o coração determina o seu comportamento. Provérbios capítulo 4, verso 23 fala: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu, porque dele procedem as fontes da vida. Então todos, escuta, você vai falar para a pessoa que está do seu lado: muitos querem acessar seu coração. Diga a pessoa que está do seu lado isso, por favor. Fala assim: olha, muitos querem acessar o seu coração. Muitos querem acessar o seu coração. Aí você está achando, aí talvez a menina está apaixonada e falou assim: já entendi, pastor, é ele, né? Não é ele não. Ou o rapaz, né? Não. Muitos querem acessar o seu coração. Escute, grava isso, jovem, grava isso, adulto, irmão. Muitos querem acessar o seu coração, porque de fato querem governar você. Falsos deuses, eles querem acessar o seu coração, porque eles querem governar os seus comportamentos. Se você escuta, você não filtra, você não confronta, você não vai à luz da Bíblia e fala: Senhor, o que o Senhor diz a respeito desse decreto, dessa declaração? Se você não filtra, essa informação ela entra para dentro de você e ela cria raízes, ela faz morada e ela vai determinar os seus comportamentos. Você vai dizer: não, é isso mesmo que eu vou fazer. Amém, queridos? Está claro até aqui? Amém, não? Amém? Amém, tá bom. Abra comigo Isaías 65, verso 11. Eu quero, então, nessa noite, eu quero deflagrar dois falsos deuses, duas entidades malignas. Eu vou extrapolar um pouco, é claro, esses dois, mas eu quero declarar duas coisas fortes que estão influenciando muitas pessoas, e nós não queremos, em nome de Jesus, ser influenciados por eles. Isaías 65, 11 fala: mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa fortuna, e misturais vinho para o Deus destino. Esse texto fala sobre dois deuses, ídolos pagãos. O nome dele é Gade, o outro é Mene. Eu não quero falar nem de Gade e não quero falar de Mene. Eu quero utilizar esse texto para falar sobre dois movimentos malignos na terra que têm o desejo de atingir a minha vida e atingir a sua vida, em relação a sorte e ao poder das riquezas, em relação ao controle do futuro e controle do destino.
Quero começar utilizando o texto que o próprio Jesus falou em Mateus, lá na Sermão da Montanha, quando ele fala assim: olha, ninguém pode servir aos dois senhores, ou você vai aborrecer a um e amar o outro, você vai, odiar e amar, ou você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro. Você não pode servir nem a Deus, você não pode servir a Deus e as riquezas. Esse texto fala de um falso Deus chamado Mamon, que é um Deus da riqueza, é um Deus que promete riquezas, é um Deus que te ativa a acreditar nas palavras dele sobre riqueza, sobre enriquecimento. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, e daqui a pouco nós vamos trabalhar isso com as famílias também. As palavras de Jesus são muito práticas em relação a isso. Ele fala sobre odiar e amar, dedicar e desprezar. Não tem meio termo. Você vai dar ouvidos a um e vai se dedicar a ele. Eu acabei de falar isso aqui antes. Ou você vai não dar ouvidos, vai se aborrecer e você vai desprezar os ensinos. Quais são, queridos, as principais? Léo, coloca para mim agora, só para ajudar, o pessoal a ver, as declarações que estão envolvidas nesse falso Deus das riquezas, que eu quero trazer ele como Mamon. Mais um slide. Está comigo? Pode passar, Léo, você mesmo, você me ajuda? Mais um, vai passando. Passa o Isaías 65 e agora entra. Muito bem. Uma por uma, tá, Léo? Quais são as principais declarações de Mamon para os nossos dias? A primeira delas é: você deve ser rico. Olha, você não está ouvindo isso não? É só você ligar o seu Instagram que você vai ouvir isso. Como ficar rico? Você tem que ser rico, vai ficar rico. É isso aí. Se você não ficou rico ainda, então você não sabe de nada. Você tem que ser rico. Essa é a sua busca. Segunda coisa: dinheiro traz felicidade. Essa os meus pais ouviram. Os mais jovens talvez não estão ouvindo isso muito, está tão claro. E alguns até dizem, na minha época eu já ouvi isso: olha, dinheiro pode até não crente falando, dinheiro pode até não trazer felicidade, mas que ajuda muito, ajuda. Alguém já ouviu uma fala dessa? Sim ou não? Não traz felicidade, mas ajuda. Está aí, declarações desse Senhor das riquezas. O terceiro ponto: suas escolhas, daqui a pouco eu vou falar sobre isso melhor, devem ser pautadas pela busca de riqueza. O que você está fazendo com o seu tempo? Suas escolhas pessoais, escolhas profissionais. O que você está estudando? Sua agenda. Olha, está buscando riqueza? Está indo certo. Se não estiver buscando riqueza, você está retrocedendo na sua vida. É interessante que se a busca por riqueza, pode passar um, Léo, se ela não atinge uma pessoa, a busca pela busca, dinheiro pelo dinheiro, se ela não atinge uma pessoa, muitas vezes ela pode ser atingida pelas frustrações na área financeira. Os pais, por exemplo, muitos pais estão frustrados na área financeira, e muitas pessoas estão decepcionadas com a sua própria vida, e isso também pode levar à fragilidade. E Mamon entra com as suas declarações. Por exemplo: tudo seria melhor se você tivesse muito dinheiro. Tudo seria melhor para você. Tem muitas pessoas frustradas com a sua área financeira que decretam que se tivesse dinheiro estaria tudo melhor. É um grande engano, grande ilusão de Mamon. É o próximo, tá, Léo? E o outro ponto sobre isso, sobre as decepções da vida. Tem muita gente que nas decepções da vida e nas frustrações pessoais de qualquer grau, diz o seguinte: por outro lado, se você ficar rico, se você ficar rico, será aceito, amado, admirado pelas pessoas. Todas essas informações, tem outras, eu só quis ativar essas aqui, tem outras, tá? Tem o lado da miséria também. Mamon também quer transformar as pessoas em miseráveis. Eu quero manter essas. Tudo isso está sendo gritado em alto e bom som para gerações que estão chegando, como também para gerações que já existem, as nossas gerações. Está gritando aí. Aí você vai dizer assim: pastor, mas qual o problema de ser rico? Problema nenhum em ser um rico. O problema é você buscar a riqueza. Problema nenhum se você tem muito dinheiro. Graças a Deus por isso, que você possa utilizar, como a Bíblia fala. Você que tem mais, pode usufruir do dinheiro e ajuda quem não tem. Mas há textos bíblicos que falam sobre o desejo das riquezas. Eu quero abrir com você
O que as Escrituras falam sobre essas declarações de Mamon? 1 Timóteo capítulo 6, no verso 7 e no verso 8, aí pode tirar agora, Léo, e a gente vai para o versículo, que eu quero que todo mundo leia comigo, e depois a gente volta para aí. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 7, a palavra de Deus fala, dentro desse tema, o apóstolo Paulo está falando, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Verso 8: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos e cobiças insensatas e perniciosas e venenosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Interessante que esse texto que vai do verso 7 ao 9, está dizendo que o desejo de ficar rico cria um foco, e o foco de você desejar a riqueza, ele tira o foco do que é principal, das coisas do Senhor, e da principal riqueza, que é a presença de Deus conosco. Essa é a principal riqueza. Quem deseja ficar rico, segundo o texto bíblico, se torna alvo fácil de ciladas, de tentações, para que você rapidamente vai cair por meio de ciladas, tentações. É como aquele que está com muita fome, e qualquer comida vai fazer um grande diferencial na vida dele. É alguém que quer ficar tão rico, que Satanás utiliza de várias oportunidades para derrubar essa pessoa, e ele cai nas suas concupiscências. Há também esse texto que fala como prisioneiros, desse falso Deus. Prisioneiros, eles podem viver facilmente sobre a base de tormentas. Está aqui dizendo, entenda estresse, entenda ansiedades da vida, entenda depressões. Por quê? Porque o seu foco está no natural. O seu foco está nas riquezas que são chamadas menores, riquezas, dinheiro, papel, moeda. A palavra de Deus fala, não é isso. E no verso 10, ele continua, porque o amor do dinheiro, o amor a Mamon, o amor às declarações de Mamon, é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, nesse desejo, nessa vontade, nesse foco, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, o desejo de enriquecer, o desejo de ter bens materiais como principal da nossa vida, pode sim, conforme esse texto, desviar uma pessoa da fé, e pode gerar malefícios tremendos a uma pessoa. Então o Mamon, queridos, pode gritar à vontade, esse Deus das riquezas pode apresentar várias propostas, vai mexer com muita gente, está mexendo com muita gente, mas a palavra de Deus fala que isso não é foco da nossa vida, não é foco. Aí alguém vai dizer, mas o pastor está dizendo para ser pobre. Eu não estou dizendo nada, querido, estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Eu estou dizendo que amar o dinheiro, que buscar a riqueza como foco da sua vida, você vai sofrer os impactos desse desejo e dessa cobiça. Se você trabalhar, querido, trabalhe com alegria, como a palavra de Deus fala. Trabalhe, faça para os homens como se fosse para o Senhor. E se Deus te enriquecer por desejo dele, louvado seja Deus pela sua vida. Eu não estou falando de enriquecimento, eu estou falando de amor ao dinheiro. Eu estou falando de se submeter, dar ouvidos a um falso Deus. Estamos falando de família, e agora vamos entrar para a família. E eu quero que você se localize agora como família. Qual o problema disso, dessa influência, dessas palavras declaradas dentro das famílias? Qual o problema disso? Léo, volta para mim o PowerPoint. Primeiro, esse falso Deus, com as suas declarações, ele domina a agenda do pai, a agenda da mãe, a agenda de todos. Ele domina a agenda. Muitos estão trabalhando, estão estressados, estão investindo tempo exagerado no trabalho, nos novos negócios, na carreira profissional, nos estudos. Por quê? Porque eu preciso enriquecer. Muitos estão construindo, pode passar o primeiro, Léo. Eu falei que ele domina a agenda. Muitos só têm isso na mente.
Então os pensamentos são todos voltados. Mesa de café, como é que eu fico rico? Eu sento na mesa com os colegas, quem está ficando mais rico? Onde é que nós estamos investindo nosso dinheiro? Está dominando as agendas. Muitas famílias, muitos pais estão sendo dominados na sua agenda. Muitos pais esquecendo da sua esposa, dos seus filhos. Muitos pais não tendo aquela conversa agradável, porque tudo gira em torno do desejo de enriquecer. Um outro ponto, 2, ele domina a visão da vida, ele cria fundamentos equivocados. O desejo ao dinheiro, o amor pelo dinheiro, a busca, ele gera fundamentos equivocados. Eu quero ler o texto de 2 Timóteo, 1 Timóteo 5,17, diz: exorta aos ricos do presente século, ou seja, tem pessoas ricas, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. Timóteo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, e diz: Timóteo, fala com os ricos da sua geração, não depositem a sua esperança nas riquezas, não sejam orgulhosos. Por quê? Por que ser orgulhoso? Porque o dinheiro traz um poder de compra, um poder de decisão, e você pode achar que você é melhor do que alguém. Não seja orgulhoso. E ele também, ou seja, um fundamento equivocado, você achar que você é alguma coisa porque tem mais dinheiro do que os outros. Outra coisa, você porque tem dinheiro, tem recursos, tem facilidades, e você achar que a sua esperança, a esperança da sua vida está num papel, que tem um número, que faz você comprar e adquirir coisas. Ele está dizendo o seguinte: olha, cuidado para você não construir fundamentos equivocados na sua vida. Terceiro ponto, ele torna permissiva, escute que é muito importante nas famílias, eu vejo isso em muitas famílias, ele torna permissiva a amizade por interesse. Muitas pessoas são amigos de muitas pessoas só por interesse, só porque querem estar com alguém que tem dinheiro, só porque querem estar com alguém que está enriquecendo, está construindo um império financeiro. Aí você fala: o que significa isso? Eu não posso ser amigo de alguém rico? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas pessoas, muitos irmãos, eles abrem mão dos seus valores celestiais, e eles, por causa do interesse, eles se associam às pessoas que estão buscando riqueza e estão encontrando, quebrando princípios, valores, caráter. Ele não tem caráter não, mas ele tem dinheiro. Ele só fala bobagem, mas ele é rico. Então eu estou construindo uma amizade permissiva, decretando falência aos princípios de Deus só porque tem dinheiro no meio. O que acontece com os filhos nessa história? É claro que tudo isso também acontece com os filhos, mas eu quero falar uma das coisas dos filhos que está recaindo muito, muito pesado. Quando essa carga está nos pais, essa carga de mamon, e ela recai sobre os filhos, o que acontece com os filhos? Sobre a influência de mamon, ou em meio às frustrações financeiras dos pais, ou pelo simples fato de se compararem com outras famílias, tem alguém mais rico do que eu, que ganha mais do que eu, que está crescendo mais do que eu, filhos podem receber a carga de tomarem decisões pessoais e profissionais por causa do dinheiro. Eu acredito que isso está acontecendo muito mais hoje do que acontecia antigamente, mas sempre aconteceu. Os pais estão influenciando seus filhos a focar o seu futuro. Quem está dominado por mamon? No dinheiro. Pense bem, filho, pense bem se você vai ganhar dinheiro, pense bem se essa profissão vai te enriquecer, pense bem se você vai poder ganhar dinheiro fazendo isso que você deseja. Influência de mamon. Qual o problema, queridos? O problema é que nós não fomos chamados para viver atrás de necessidades, nós fomos chamados para cumprir um propósito. E quando eu ando por necessidade, eu ando para atender uma cobiça financeira, e eu ponho carga nos meus filhos, nos meus netos, desta forma, ele pode, por influência da autoridade que está sobre ele, abrir mão de propósito e correr atrás de uma necessidade. E se houver um domínio maligno das finanças, esse jovem, ele pode carregar esse domínio durante toda a sua vida, e pode até perder a sua fé, como está a palavra, e pode viver cobiças terríveis, como está na palavra, e pode sofrer tormentos de estresse, ansiedade, porque está na palavra.
Querido, será que Mamon está ocupando lugar na nossa vida? Estamos dando ouvidos às suas palavras? Nós temos internet, Léo? Não. Eu ia fazer uma enquete, ela estava preparada na verdade, e a minha pergunta que eu queria fazer para vocês é essa. Só que vocês iam responder de forma anônima, eu não quero que vocês respondam agora, mas eu quero que vocês reflitam. Mateus, quais eram? Você lembra de cabeça quais eram? Me dá aí, eu vou só ler, deixa eu só ler. Eu vou ler quais as opções que você tem. Você não precisa responder não. Obrigado, Mateus. Quais os níveis de influência que você acha que as riquezas estão operando hoje nas famílias? Coloque a sua família no meio também, por favor, não ponha dos outros não. Influência em absolutamente tudo. Tudo que acontece na família está sob a influência. Influencia muito, muito. Influencia razoavelmente, ou não influencia tanto, ou por último, não influencia nada. Reflita sobre isso. Reflita sobre a sua casa, sobre o trabalho, sobre a sua agenda, sobre as conversas que você tem, sobre as influências que você está fazendo nos seus filhos, sobre você, filho, as influências que está recebendo, seja do mundo, seja dos seus pais. Será que esse falso Deus, será que nós estamos fazendo mesa para Ele, como está na palavra? Será que nós estamos fazendo uma mesa, nós estamos preparando uma mesa para esse falso Deus, dizendo, senta aqui e fala para a gente, e nos ensina, e nos dirige? Será que nós estamos fazendo isso como igreja? Muito bem. É a mesma depois? A outra depois eu vou fazer. Muito bem, queridos, esse texto também está falando de Isaías 65, que ele não apenas, ele faz uma mesa para essa deusa fortuna, e eu estou transformando isso, né, em Mamon, como também ele mistura vinho para o Deus do destino, o Deus destino, está em Isaías 55, 11. E esse Deus destino, eu quero trazer para vocês aqui a ideia de um altíssimo controle do futuro, controle sobre o nosso futuro. Eu sei também que estão sendo decretadas várias declarações sobre o humanismo, o homem é o centro, o homem determina o seu futuro, o homem sabe para onde vai, o homem tem todo o controle de todos os cenários, e isso está sendo declarado em todos os ambientes, em alto e bom som. Faça a sua história, construa você, é você que vai fazer. Uma parte do que eu estou dizendo estava ali na ligação do humanismo, né, do modernismo, do pós-modernismo, ou seja, não tem Deus na história, é você que faz o seu futuro. Esquece de Deus, faça o seu futuro, construa a sua história, construa as suas realidades, faça o seu contexto. Isso entrou para dentro das famílias, isso entrou para dentro da igreja. E a primeira coisa que eu quero trazer sobre essa questão é que misturar vinho é fazer uma bebida mais forte, e é trazer uma ilusão. Então muitas vezes nós estamos sob efeito de uma ilusão desse falso Deus chamado Deus destino, que quer declarar as suas verdades sobre um futuro sem Deus. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, essas declarações, que eu chamo de declarações ilusórias, é que não há, pode passar, Léo, não há juízo eterno. Essa é uma grande verdade que está sendo declarada, não há juízo eterno, não há juízo eterno. Fique tranquilo, esse Deus destino está tirando de nós a ideia de um Deus justo, que julga e julgará todas as nações, todas as pessoas entrarão no julgamento de Deus. Todos nós, não pastor, eu não, todos nós atravessaremos o julgamento desse reto e do justo juiz. E nesse contexto de que não há juízo eterno, Léo, pode passar, e agora sim, nesse contexto de que não há juízo eterno, faça o que quiser da sua vida, faça o que você quiser, tome as suas decisões, se comporte livremente. Você é o seu próprio Deus, você controla o seu futuro, faça o que quiser, viva de forma inconsequente, não pense duas vezes. Quem pensa duas vezes perdeu a oportunidade de fazer o que queria. Não pense duas vezes, faça uma vez. Pensou, fez. Sentiu, faça.
se identificou, vire. Eu estou perdendo a noção, o ser humano está perdendo a noção do Criador e do juízo eterno de Deus. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 6, no verso 7 e no verso 8, não vos enganeis, não mistura vinho, não bebe vinho com esse falso Deus, não faça isso, de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, entenda a carne como próprios desejos ligados à natureza de pecado. Quem semeia para a própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, ou seja, o que semeia para Deus, do Espírito colherá a vida eterna. Esse texto está dizendo claro, que a vida não deve ser levada de forma inconsequente. Os mais velhos dizem, e eu ouvi isso na minha adolescência, que os mais jovens, os adolescentes, e até a medicina fala isso, por causa da questão da plastificação do cérebro, uma parte do cérebro ainda que não foi formada, cadê os psicólogos, não é isso mesmo? O córtex frontal, é esse? Eu devo ter batido o meu quando era mais novo, até hoje parece, não, estou brincando, eu bati mesmo. Mas dizem que como a capacidade decisória do jovem ainda não foi formada, ele é inconsequente. E você que é pai, você olha para o jovem e fala assim, como é que você não pensou nisso antes de fazer? Não é assim que a gente faz? Como você teve coragem de fazer isso, sabendo que isso daria aquilo? Eu nem pensei, mãe. Um dia, as jovens, eu estava com a capelania de um colégio, e umas jovens fizeram um vídeo, e eu sei que muitos jovens gostam de fazer, e eles colocaram talco branco, e elas ao redor da mesa, metade era crente, só para assustar mais ainda essa conversa, e colocaram talco branco num vídeo, e elas fingiram que estavam cheirando cocaína. Você acredita nisso, Wilton? Fingiram que estavam cheirando cocaína, 15, 16 anos. Esse vídeo passou, chegou na direção do colégio, chegou em mim, e a questão é, será que não passou na cabeça de vocês, que quem está olhando lá, não sentiu o cheiro do talco, não percebeu que era uma brincadeira, e vocês podem ser incriminadas, presas, levadas para a delegacia, os seus pais irem juntos, choradeira aí, choradeira na sala, ai, inconsequentes, ou seja, bateu a ideia, faça, sentiu, faça, vai fazer feliz, faça, vai alegrar, faça, tem prazer embutido, faça, não se preocupe, não há juízo, pode fazer à vontade. Uma segunda coisa muito importante que esse Deus destino pode produzir, uma segunda ilusão, um segundo decreto, uma declaração, parece com a primeira, mas é um pouco diferente aqui. Você controla o futuro da sua vida. Você controla o futuro da sua vida. Você controla o futuro da sua vida. É você que controla. O controle da sua vida está nas suas mãos. Você decide e você deixa de decidir. Está gritando também. Está esperneando. Está todo mundo falando, não, está sobre as suas mãos. Está sobre os seus ombros. Pode viver isso aí. É você que faz as coisas acontecer. Você que faz. A palavra de Deus fala em Tiago capítulo 4, eu estou utilizando a escritura para romper com essa declaração, ok, queridos? Eu estou utilizando para romper com esses decretos. E a palavra de Deus fala em Tiago 4, no verso 13. Verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã. Léo, põe para mim Tiago 4, 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade, e ali passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vou falar de dinheiro aqui não, eu quero falar só da decisão e o sentimento desses homens terem poder sobre a sua própria vida. Vocês que estão fazendo isso, que estão declarando que vai ser assim, no verso continua, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, irmão? Que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Você já pensou no que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está dizendo o seguinte, olha, vocês estão colocando tanta força em vocês mesmos,
Vocês estão colocando tanto poder em vocês mesmos, vocês são apenas como uma neblina que vem e vai, logo se dissipa. O que é a vossa vida para você achar que tem controle do seu futuro ou do seu presente, dos próximos minutos? Nem isso nós temos. E ele continua dizendo: em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Eu ouvi essa palavra sem saber desse texto há muitos anos atrás, quando a minha avó, ela é falecida, ela sempre usava esse termo, se Deus quiser. Eu usava sem ter entendimento, mas o texto está dizendo, é uma instrução bíblica, é se Deus quiser, nós faremos, nós vamos ali, nós negociaremos, nós teremos, se o Senhor quiser. Sabe o que é isso, queridos? Tiago está dizendo, para de achar que você tem controle sobre a sua vida, para de achar que você domina o seu futuro, você não tem, o que é a sua vida? E no verso 16 ele continua dizendo, agora, entretanto, vos jactais, você se orgulha, você se vangloria das suas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa, todo orgulho semelhante a este, vem do maligno. Ou seja, está dizendo o seguinte, muitas vezes nós estamos assim, sofrendo o impacto dessas declarações desse falso Deus, o Deus destino, que garante todas as coisas, que fala que o controle está sobre a sua vida, e você fala assim, é mesmo, está mesmo, então eu faço o que eu quero, e o que eu fizer vai dar certo, e eu vou chegar lá, sem Deus. Qual que é a influência na família? Primeiro, sobre as decisões inconsequentes, sobre esse ambiente de inconsequência. Primeira influência é falta de temor a Deus. Se esse Deus destino, ele está sentando na mesa da sua casa, o temor está saindo pela janela. Se ele está dominando você e dominando os seus pensamentos, o temor a Deus está perdendo força dentro da sua casa. Porque o temor a Deus, ele traz consciência da presença, assim como consciência do juízo de Deus, assim como consciência de que os nossos atos têm consequências. Segunda coisa, falta de temor a Deus. Pode voltar no slide lá, Léo. Falta de temor a Deus. Segunda coisa, inexistência de disciplina espiritual. As casas que são assoladas por esses ensinos, não existe disciplina espiritual. Nada está certo e nada está errado. Está tudo confuso. Tudo é relativo. Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um ensino que deve ser conhecido. Então as pessoas estão fazendo o que querem, e depois que fazem as loucuras, estão buscando qual é o ensino. Sendo que Deus está dizendo em muitos momentos que os homens estão entrando em caminhos de morte e sofrendo por causa dos caminhos, das escolhas, e depois você vai avaliar se você aprendeu alguma coisa. Eu creio, queridos, eu creio que o homem, ele pode tomar uma decisão de entrar no caminho de morte, e a graça de Deus pode preencher esse ambiente e transformar um ambiente de morte, uma tragédia, em algo abençoado. Eu creio no poder de Deus. Agora, eu não posso pregar que você deve fazer escolhas por um caminho de morte, jamais, nunca. Evite de todas as formas. Ou seja, tem certo, tem errado, tem escolha, tem consequência. Amém, queridos? Terceira coisa muito importante, que nesse contexto desse Deus, há um incentivo à rebeldia às referências de autoridade. Incentivo à rebeldia. Há uma rebeldia. Por que há uma rebeldia? Porque não há juízo. Por que há rebeldia? Porque não há consequência. Tudo pode. E as autoridades, elas têm sobre si pais e mães, autoridades eclesiásticas, até das empresas, até do colégio. As autoridades têm sobre si, no seu manto, colocar limites, decretar o caminho, julgar as ações. Está sobre as autoridades. Se não há julgamento, se não há juízo, então os filhos, os pais, os homens, as mulheres se rebelam contra as autoridades. Esse falso Deus promove rebeldia. Muitas pessoas na igreja, queridos, muitas pessoas na igreja, que eu percebo um espírito de rebeldia, são pessoas que vivem as vidas para si mesmos. Está muito ligado. Eu vivo para mim. Eu não aceito que ninguém venha intervir na minha vida. Rebelde. Possivelmente está sendo influenciado por esse falso Deus que quer controlar todas as coisas, inclusive controlar a sua vida.
sobre a ideia do controle total da vida, o que pode gerar na família? Ansiedade. Se o controle está sobre você, o que vem logo depois? Frustração. Está todo mundo frustrado, por quê? Porque acha que tem controle. Se você que é ansioso, vou perguntar aqui não, se você que é ansioso, admitir, escuta ansioso, em nome de Jesus, se você admitir que você não tem controle sobre a sua vida, e você entregar o controle dela para o Senhor, a ansiedade perdeu força dentro de você, perde força. Agora, enquanto você acha que o controle da sua história está somente em você, nos seus atos, e você vai se frustrar porque você não tem controle, você vai ficar ansioso, porque você quer controlar o seu futuro. Abre mão disso, irmão, entrega para o Senhor Jesus. O Wilton já declarou Filipenses capítulo 4 aqui, entrega para Deus em oração, súplica e ação de graça. Outra coisa importante que influencia a família, esse falso Deus, ele combate a conversão genuína dos pais e dos filhos. Por quê, pastor? Por que ele combate a conversão genuína? Porque a conversão genuína de uma pessoa, ela determina que a salvação em Cristo vem pelo reconhecimento do governo de Cristo. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está por trás da conversão da minha e da sua, o governo de Cristo. Quem governa a própria vida não se converte. Quem mantém-se no centro não entrega a vida para Jesus, não se rende. Pode estar no meio da igreja, está vivendo uma religião, mas não viveu uma conversão. O terceiro ponto desse contexto, se você vive tudo isso, você trava o seu crescimento. Esse ambiente, essa influência maligna, ela gera dificuldade de amadurecimento dos filhos. Por quê, pastor? Porque esse Deus destino, que põe o homem no centro, ele produz pessoas mimadas. Tem muita gente mimada, mais hoje do que antes. Os mais velhos aqui, os de cabeça branca, talvez diriam, mais hoje do que antes. Muitas pessoas mimadas, muitas pessoas mimadas. Por quê? Porque estão no centro das decisões, porque estão no centro da história. Eu conversei com o pastor Henrique sobre isso. Eu não sei os nomes desses cientistas, mas por muito tempo a Terra era o centro do universo. Sim ou não? Cadê os universitários? Quem é que declarou que a Terra era o centro do universo? Por favor, me ajuda. Qual foi o grego? Ptolomeu? Qual que é? Tem que estudar mais, hein, pessoal? Enem semana que vem, hein? Vamos orar, hein? Enem aí, tá? Minha filha faz Enem semana que vem. Mas teve um que chegou e falou assim: opa, eu descobri um negócio. Eu descobri que não é a Terra, é o Sol. Cala a boca, cala a boca. Não, desculpa. Não é a Terra. E logo depois, a ciência não teve como defender. O Sol é o centro do universo. Sabe o que acontece na analogia da nossa vida? Muitas vezes nós estamos assim, com a velha ciência, o velho conhecimento. Como a Terra, nós achamos que nós somos o centro do universo. E o centro do universo é o sol da justiça, é o Senhor. Somos nós que giramos em torno do Senhor, e não é o Senhor que gira em torno de nós, amém, queridos? Está claro o que eu estou dizendo aqui? É a terra que gira em torno do céu e não o contrário. Mas esse falso Deus fala assim: não, você é o centro, continua aí na sua força, e você vai ser um eterno mimado. Nesse contexto de mimado, o não nunca é visto de bom grado. Você já viu pessoas que têm ideias, que têm projetos, que têm vontades, e basta um não para a pessoa virar da alegria completa para a tristeza completa, porque atingiu um falso Deus que está dentro dele, que domina tudo, que coordena tudo, que tem que ser feito as suas vontades. O não, ele não é. As famílias estão sofrendo esses impactos. Eu vejo adolescentes, eu vejo filhos, eu vejo homens, eu vejo até adultos que não estão tão mimados, porque estão no centro da história ainda. Há também um último ponto que eu lembrei de colocar aqui, é que pessoas que estão influenciadas por esse falso Deus, que coloca você no centro, o controle da história, sempre são os outros que não entendem. Sempre são os outros que não te entendem. Os outros não entenderam os meus planejamentos, os outros não entendem as minhas ações, os outros, e muitas vezes é a maioria, eles não reconhecem o que eu estou pensando.
o que eu estou desejando. Ninguém me entende. Muitas vezes é assim. Queridos, eu pergunto para vocês, para encerrar esse momento, será que esse falso Deus destino, que gera controle, que gera governo, que dá a você o entendimento que você governa a sua própria vida, que dá a você o achômetro de que você tem controle do seu futuro, será que ele está influenciando as famílias hoje? Será que ele está gerando essa confusão, né, essa loucura? E eu foco, queridos, uma coisa muito séria que eu disse aqui, é a falta de temor. Parece que a igreja de Cristo, os irmãos em Cristo, perderam o temor. E eu me lembro agora de Atos capítulo 2, quando a palavra de Deus está explicando sobre a igreja primitiva, e fala assim, olha, no verso 42, aquela igreja linda, ela perseverava, ela era firme na doutrina dos apóstolos, olha, na oração, foi tudo dito isso aqui já, no partir do pão e na comunhão, e ela fala, qual que é a base? Qual foi a base? É o próximo verso, em todos havia, verso 43, havia temor, em todos havia temor a Deus, consciência da presença, consciência da palavra, do juízo, do certo, do errado, da existência de um Deus que controla tudo, que governa tudo e que nos direciona, amém, queridos? Amém? Eu queria investir um tempo de oração sobre isso. Pena que eu não pude ver os números de vocês, mas a pergunta é a mesma. A pergunta é a mesma. Você acha que isso que eu acabei de falar, essa influência e esse jogo maligno, ele está influenciando muitas famílias? Ele está influenciando medianamente as famílias, os jovens, ou ele influencia pouco? O que vocês acham? Essa eu vou perguntar. O que vocês acham? Deixa eu perguntar aqui com uma conclusão para a gente orar, só para a gente poder terminar. Vocês acham que o desejo de ser rico, ele está influenciando as famílias? Só diga o seguinte, sim ou não? Sim, eu não vou nem colocar muito ou pouco não, sim ou não? O seu sim pode ser pouco, mas é sim. Você acha que esse falso Deus que produz em nós um senso de que nós estamos no centro, de que nós controlamos a vida, nós controlamos o destino, está tudo sobre nós, está influenciando as famílias, sim ou não, queridos? Verdade ou não? Amém? A palavra de Deus hoje lida, ela declara que nenhuma declaração, nenhum ambiente produzido por Mamon, nenhum ambiente deve ser frutificado na nossa vida. Nós devemos cortar o mal pela raiz, amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé, queria que a gente orasse um pouco, você ficou bastante sentado aí, amém, queridos? Queria fazer essa oração. Você que veio aqui hoje, talvez ouvindo essa palavra, e você pode ser um pai, e você fala assim, sim, pastor, eu percebo que eu tenho vivido isso e gerado carga nos meus filhos. Talvez você é uma mãe, e você falou, nossa pastor, eu ouvi essas palavras e eu detectei algum desses movimentos dentro da minha casa, e eu sei que eu estou gerando carga nos meus filhos. Talvez você é um filho, tem muitos filhos aqui, muitos filhos, e talvez você filho está pensando o seguinte, poxa vida, na minha casa eu percebo isso, mas não é só na minha casa não, eu estou percebendo isso também, sabe onde? Na escola, na faculdade, no colégio, no trabalho, essas vozes, esses gritos e essas declarações estão gritando, e você talvez fala assim, olha, não é que algumas vezes eu acredito nessas palavras, não é que algumas vezes eu estou dando valor a elas, eu estou dando ouvidos, como eu disse no começo, queridos, você pode ouvir a Deus e deve, você pode dar ouvidos a você mesmo e não deve, ou você pode também dar ouvidos a falsos deuses, a doutrinas de demônios, a falsos ensinos, e vai colher as consequências. Mas eu queria orar para que a gente fosse o grupo que ouvisse a Deus, amém, queridos? Que Deus pudesse romper com essa estrutura nas nossas casas, amém, queridos? Se você entendeu essa palavra, eu queria que você orasse comigo, né? Se você quiser, você põe a mão aí no seu coração, se você quiser, você põe a mão na sua mente. Se Deus te direcionar para qualquer coisa, faz algo diante do Senhor, fala assim, Deus, eu ouvi, eu entendi, se o Espírito Santo moveu aqui no seu interior e falou, olha, essa palavra é para você, se Ele falou assim, olha, na sua casa você está fazendo isso, olha, na sua mente você está em guerra nisso, talvez as suas palavras estão declarando, expressando isso, e hoje você entendeu pela palavra de Deus que você não deve permitir isso.
Vamos orar, ora comigo, né? Coloca a sua vida rendida diante de Deus. Deus, esse seminário, quis é para poder a gente sair daqui ouvindo a palavra e somente a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, nesse tempo e nessa palavra, e porque temos a liberdade, Jesus, de abrir as suas escrituras e, como foi falado pelo Wilton, encontrar todas as respostas, todas elas, sem exceção. Ó Deus, todos os valores que são gritados no mundo, nós temos os seus valores que confrontam as declarações. E ó Pai, nós estamos aqui reunidos, Jesus, como igreja, porque nós queremos, ó Deus, dar ouvidos. Nós queremos, ó Deus, declarar que nós queremos andar sob o conselho e a obediência da Tua palavra e das Tuas vozes, das Tuas declarações, dos Teus estatutos. Pai, se há famílias aqui, se existem, ó Deus, jovens, adultos, homens, mulheres, ó Deus, que estão sofrendo impacto, ó Deus, dessas influências malignas, desses ensinos de ilusão, e muitas vezes, ó Deus, sofrendo já mesmo novos, alguns adultos, sofrendo já os impactos, ó Deus, dessa influência maligna. Pai, nós estamos declarando aqui, Jesus, que nós queremos romper, Pai, Deus, de forma violenta, Pai. Nós não estamos, ó Deus, aqui dizendo que nós queremos devagarzinho, nós queremos romper de forma violenta, Jesus, com qualquer, ó Deus, ilusão, ensino, doutrina maligna, que tenha, ó Deus, dirigido a igreja, dirigido as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, filhas e netos. Eu sei, Pai, que muitas vezes uma influência num avô pode chegar num neto se não for rompido, se não for decretado falência, se não houver a verdade bíblica que confronta a falsa verdade e confronta os comportamentos e as falas e as expressões. Pai, em nome de Jesus, nos dá essa graça, Pai, nos dá, Deus, essa graça de sermos livres de influências. Ó Deus, que Mamon não tenha poder sobre a nossa vida. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Pai, que a verdadeira, a maior, a principal riqueza é o Senhor Jesus. Nós somos vasos que temos dentro de nós um tesouro escondido, precioso, é a presença do Teu Espírito que habita em nós, e é essa riqueza que nós queremos andar, é sobre essa influência que nós queremos andar. Ó Pai, o nosso futuro está nas Tuas mãos. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos um cabeça que é Cristo. O Senhor nos governa, o Senhor nos dirige, o Senhor nos faz andar para frente, para o lado, para o outro, o Senhor até mesmo nos faz parar, e se o Senhor quiser até 2 passos, nós podemos andar para trás, se o Senhor determinar, porque o Senhor governa a nossa vida, é o Senhor que governa o nosso futuro. Ó Deus, nós seremos, segundo a Tua palavra, muito bem sucedidos, nós seremos realizados, pessoas realizadas, famílias realizadas, quando nós ouvirmos atentamente a Sua boa voz. Fala conosco, Jesus, fala conosco, Espírito Santo, muda a nossa sorte, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Só um lembrete, amanhã 9h30. Outra coisa, teve gente que fez o pedido do açaí e não pegou, então você pode pegar agora, e ainda temos açaí à sua disposição se você quiser. Deus te abençoe. Amanhã 9h30. Glória a Deus. Te miré al corazón
cantándome. Tu canción me